Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, depois de um certo tempo sem gravar vídeos, estamos aqui de volta desta vez para aprender mais um assunto que é a função afim. Você já deve ter ouvido falar de funções e de como ela está presente no nosso dia a dia. A partir de hoje nós vamos estar estudando este assunto de função especificamente, uma das muitas funções existentes, que é a função afim. Mas antes da gente ver o que é uma função afim, como é que ela se caracteriza, a gente vai ver alguns exemplos e depois a gente vai ver a definição exatamente, ok? Bom, o primeiro exemplo que eu trago para vocês é esse aqui, ó. Um vendedor de uma loja de sapatos recebe mensalmente um salário fixo de R$ 1.500, mais uma comissão de 6% sobre o total de vendas que ele faz durante o mês. Assim, o salário S é dado em função do total de vendas X. Então, isso é uma situação na qual fala-se sobre o salário de alguém, que essa pessoa, esse vendedor no caso, ele recebe R$ 1.500 fixo, certo? E uma comissão de 6% sobre tudo aquilo que ele vende durante o mês. Então, quanto mais ele vender, obviamente, maior vai ser o salário dele, tá? E aí veja que no final deste exemplo ele diz, assim o salário S é dado em função do total de vendas X. Isso é uma coisa importante, ó. O salário dele, certo? É dado em função do total de vendas X. Ou seja, o salário depende do total de vendas que ele faz, ok? E aí a gente pode representar o salário desse vendedor através de uma expressão matemática que a gente vai chamar de lei da função ou lei de formação desta função, ok? Sendo assim, nós podemos escrever da seguinte maneira. Nós temos que o salário fixo dele é de R$ 1.500, certo? Mais comissão de 6% sobre o total de vendas. Se a gente chamar esse total de vendas X, então ó, o salário S dele vai ser R$ 1.500 mais 6% de X. Só que esse 6%, se a gente for representar ele aqui com um símbolo de porcentagem, a gente vai ficar meio estranho. Então, nós sabemos que um número em porcentagem, 6% representa uma divisão de 6 por 100, ok? Então, 6% do total de vendas. E quando ele fala 6% de algo, a gente vai multiplicar esse percentual por esse algo, ok? A gente ainda poderia reescrever isso aqui da seguinte maneira. Se a gente dividir 6 por 100, isso vai dar 0,06. Só mudando a posição aqui, então a gente poderia escrever que o salário desse vendedor é dado por essa expressão, por essa função, ok? Então, o salário dele é 6% do total de vendas, ó, o total de vendas é X, mais R$ 1.500 fixos, ok? Vamos para mais um exemplo. Exemplo 2. Uma pessoa tinha no banco um saldo positivo de R$ 230, certo? Então, tinha um saldo positivo de R$ 230. Após um saque no caixa eletrônico que fornece apenas cédulas de R$ 50, o novo saldo é dado em função do número X de cédulas retiradas. Então, a gente está vendo aqui, ó, o novo saldo é dado em função do número X de cédulas retiradas. É claro que se essa pessoa ela tirar uma cédula de 50, então seria 230 menos 50. Se ela retirasse duas, então seria 230 menos 100. Só que esse menos 100 nada mais é do que 2 vezes 50. Foram duas cédulas de 50.
Se ela tirar 3 cédulas, então seria 230 menos 3 vezes 50. E assim por diante, né? Perceba que esse 230, né, ele sempre vai aparecer, porque é o valor que ele tinha na conta. Já esses 50 reais, ele vai estar sendo multiplicado pela quantidade de cédulas que eu vou sacar. Neste exemplo, a gente poderia escrever da seguinte maneira. Nós poderíamos representar assim, f de x, né? Geralmente a gente usa a letra f para representar que é uma função. Então, f está em função de x, onde esse f é o novo saldo e x é o número de cédulas, certo? Então, o saldo é dado em função do número de cédulas. E esse saldo vai ser como? Vai ser 230 menos 50 vezes x. Porque perceba, 230 é o valor fixo que ele já possuía na conta e a cada cédula que ele tirar vai diminuir 50 vezes o número de cédulas. Só para a gente escrever de maneira semelhante como está ali, nós poderíamos inverter esses dois termos. Menos 50x mais 230. Então, essa seria a função que representa esta situação, ok? Vamos para mais um exemplo. O exemplo 3, ele diz o seguinte. Em um reservatório, havia 50 litros de água quando foi aberta uma torneira que o abastece com 20 litros de água por minuto. A quantidade de água no reservatório é dada em função do número x de minutos em que a torneira fica aberta. Então veja a situação, né? Eu tenho um reservatório que lá já tem 50 litros. Então esses 50 litros é o valor inicial, né? Já tem uma quantidade de água lá neste reservatório. E depois é aberta uma torneira e essa torneira vai despejar, ou seja, vai abastecer, né, 20 litros de água por minuto. E aí ele diz, a quantidade de água no reservatório é dada em função do número x de minutos em que a torneira fica aberta. Dessa maneira, nós poderíamos também representar esta situação através de uma função. Como? Nós poderíamos dizer que a função f de x, né, que seria a quantidade de água em função do número x de minutos, ela é dada como? O que é que já tem fixo no reservatório? Aquilo que já é fixo é os 50 litros. Ok, 50. Mas, né, como ele está sendo abastecido, quer dizer que o volume de água está aumentando. Então, a gente vai representar por esse mais aqui, certo? E aí ele vai ganhar 20 litros de água por minuto. Então, 20 litros por minuto, porque veja que esse x representa os minutos em que a torneira fica aberta. Novamente, né, só para a gente representar de forma semelhante aos casos anteriores, nós poderíamos inverter ali. Mas, professor, precisa sempre inverter? Não, tá certo? Mas vai ficar mais fácil de vocês compreenderem depois algo específico. Então, perceba, eu reescrevi aqui embaixo as leis das funções encontradas, certo? Nós encontramos essas três funções. No segundo exemplo, eu usei lá f de x, mas não tem problema, tá? A gente pode usar y no lugar de f de x, é a mesma coisa. Então, no primeiro exemplo, nós tínhamos o salário de um vendedor, que era 6% do total de vendas mais R$ 1.500. No segundo caso, nós tínhamos uma pessoa que possuía R$ 230 no banco, mas que poderia sacar apenas cédulas de 50. Então, esses 230 ia diminuir 50 por cada cédula sacada. E já no exemplo 3, que foi o que acabamos de fazer, nós tínhamos um reservatório com 50 litros de água e que havia sido aberta uma torneira na qual 20 litros de água eram despejados por minuto naquele reservatório.
E aí, olhando para essas três situações, eu quero perguntar a vocês, ó, quais são as partes fixas, ou seja, aquilo que não depende do valor de x de cada uma das três funções. Veja, nesses três exemplos aqui, o que é fixo, certo? O que é que não vai variar? No exemplo 1, nós temos que o que é fixo é o salário do funcionário, né? São os R$ 1.500, né? Que corresponde à parte fixa do salário dele. O problema deixa isso bem claro para a gente. Então, no primeiro exemplo, a parte fixa são os 1.500. No exemplo 2, a parte fixa é o saldo da conta da pessoa, né? São aqueles R$ 230 que já estavam lá na conta presentes. Então, 230. E no exemplo 3, aquilo que é parte fixa das nossas funções, no exemplo 3, é o volume de água já existente no reservatório, no caso, os 50 litros. Ok, pessoal? Como segunda pergunta, a gente tem, então, qual é a parte variável de cada uma das funções? Quando ele fala parte variável, é aquilo que vai mudar de acordo com a quantidade de algo. Então, no exemplo 1, o que está mudando é o x, que representa o total de vendas em um mês. Esse total de vendas ele pode ser algo variável, né? Ele pode não vender nada, como ele pode vender R$ 1.000 em produtos, ele pode vender R$ 2.000 em produtos. Então, esse X, né, ele está associado à parte variável do nosso problema. Então, no exemplo 1, a parte variável dessa função é o 0,06. Ok, pessoal? Bom, faltou colocar o x aqui. No segundo exemplo, a parte variável é exatamente representada por esse menos 50x, porque esse x ele representa o quê? A quantidade de cédulas sacadas. Então ele pode sacar uma cédula, 2 cédulas, 3 cédulas. Então isso vai estar variando. Dessa forma, a parte variável no exemplo 2 é dado por menos 50x, ok? Já no exemplo 3, a parte variável é a quantidade de água que está sendo despejada, né, que está abastecendo o reservatório por minuto. Então, nós vimos que existiam 50 litros já no reservatório e que uma torneira estava derramando 20 litros de água por minuto. Logo, ele pode passar 1 minuto com a torneira aberta, 2, 10, 50 minutos, certo? Isso aqui vai estar sempre variando. Então, no terceiro caso, a parte variável é dada por 20x, ou 20 vezes x, ok? Bom, com isso, a gente pode entrar já na definição do que seria uma função afim. Então, quando a gente vai para a definição da função afim, vocês vão perceber o porquê de nos exemplos anteriores, né, eu trocar a posição de alguns elementos para que a definição ficasse mais clara para vocês. Então, veja, matematicamente, uma função afim é uma função, certo? F de R em R. O que significa de R em R? Significa que essa função ela tem um domínio real e ela tem uma imagem também real, certo? Esse primeiro R representa o domínio e esse segundo R representa a imagem. Isso quer dizer que se o domínio é real, então o meu x ele pode ser qualquer número real da minha função, certo? Lembrando que esse x é uma variável. Nós chamamos esse x de variável e ele pode assumir outras letras também, ok? Mas geralmente vai aparecer como x. E a minha imagem, né, que é quando eu aplico os valores do meu domínio na função, essa imagem ela também vai me dar como resposta números reais. Então, uma função f de domínio real e imagem real chama-se função afim
quando existem dois números reais a e b, tal que f de x igual a x mais b para todo x pertencente aos reais. Perceba, nesse formato aqui, ó, ele está dizendo para a gente o seguinte: função afim é toda função que tem esse formato daqui, onde a e b são números reais, certo? Então, a e b pode ser qualquer número real, positivo, negativo, decimal, enfim. E x, ele é um número real. Ele é um número real qualquer. E quando eu aplico esse valor real aqui, ele vai me devolver com uma imagem um número que também é real. Então, vejam os exemplos abaixo. Vamos identificar o que são a e b em cada um destes exemplos. Só para a gente voltar lá nos exemplos anteriores, né? Percebam, nos três exemplos que nós fizemos anteriormente, nós temos um A associado a um X e um B. Um A associado a um X e um B. Um A associado a um X e um B. Quando eu optei por inverter, né, como aqui, ó, 50 era fixo, mais 20 que estava variando. Então, quando eu optei por inverter, era só para facilitar essa visualização do AX mais B, ok? Então, vamos lá. Nesses exemplos aqui, ó, nós podemos identificar muito bem, tá? Então, nesse primeiro exemplo da letra A, na função f de x igual a 2x mais 1, nós vamos ter que A vale 2 e que B vale 1, ok? No exemplo B, ó, g de x igual a menos x mais 4, o A é igual a menos 1, tá? Perceba que não tem nenhum número aqui juntamente ao x, mas ele não aparece, mas nós sabemos que existe 1 aqui, tá? Então, menos 1. E o B vai ser 4 positivo, certo? Letra C, ó, y igual a 1/3 de x mais 5. Então, na letra C, nós vamos ter que A vale 1/3 e B ele é igual a 5, ok? Na letra D, nós vamos ter que A vale 4. E aí, professor, cadê o B? O B não apareceu. Nesse caso, ó, B ele é 0, tá? Porque vamos lembrar, como o formato é AX mais B, se eu não tenho nada aqui, ó, 4x mais 0, esse 0 obviamente não aparece, mas ele está lá, tá? E na letra E, f de x igual a 6. Veja, cadê o x da função? Não está. Isso quer dizer que o valor daquele A é 0, porque 0 vezes x dá 0. Então, ele não precisa aparecer, certo? Então, nesse caso, A é 0 e B é 6. Professor, em todos os exemplos que o senhor fez, o B sempre deu positivo. Isso sempre vai acontecer? Não. A gente vai ver isso mais para frente, ok? Mas perceba que o A, né, ele assumiu valores tanto positivos, como negativos, como fracionários, né, como nulo, tá certo? Nós vamos ver depois que nesses dois últimos casos, ó, quando B é 0 ou quando A é 0, isso são dois casos particulares das funções afins, certo? Mas isso aí são assuntos de um próximo vídeo. Beleza, pessoal? Para a gente encerrar a aula de hoje, nós vamos ver apenas a definição, o conceito do que é o valor numérico de uma função, tá? O valor numérico de uma função, ele nada mais é do que quando eu tenho uma função e aí eu tenho um valor que eu preciso aplicar na minha função para ver quanto que vai dar, tá? É como se você fosse ao mercado comprar queijo. E aí você pede lá 1 quilo de queijo e o queijo está R$18 o quilo. Então, se você colocar 1 quilo de queijo na balança, a balança vai lhe devolver como valor a ser pago R$18. Se você colocar lá 2 quilos, né? Então, a balança vai ler aquele número 2 e vai interpretar que você vai pagar 2 vezes 18, que seria R$36. Então, o valor numérico é quando eu tenho a função já pronta, né? E aí eu vou
pegar um valor e aplicar na minha função para ver quanto dá. Então, matematicamente, ó, o valor numérico de uma função afim f de x igual a x mais b para x igual a x0, esse x0 é um número, tá certo? É dado por, então eu vou trocar na minha função x por x0 e vou ver quanto dá. Então vejamos. Exemplo, seja a função f de x igual a 5x mais 1. Então na letra A ele pergunta, quem é f de 1? F de 1, ó, perceba que 1 está no lugar do x, então eu vou substituir 5 vezes 1 mais 1, e isso é 6, ok? Então 6 é o valor numérico da função quando x é 1. Em outras palavras, eu posso dizer assim, ó, quando x igual a 1, f de x igual a 6, certo? Ou ainda eu poderia dizer y igual a 6. Lembra que f de x e y representam a mesma coisa, tá certo? Ou ainda eu poderia dizer que f de 1 é igual a 6. Beleza? Vamos ver mais alguns exemplos para a gente encerrar. Na letra B, ó, f de menos 3. Então a gente vai usar lá a mesma função. A nossa função é 5x mais 1. Só que agora x é menos 3. Então vai ter, ó, 5 vezes menos 3 mais 1. 5 vezes menos 3 é menos 15. Menos 15 mais 1, menos 14, certo? De modo semelhante, eu vou fazer como eu fiz lá. Quando... Você não precisa fazer isso que eu estou escrevendo ao lado, é só para você entender. Ó. Quando x for igual a menos 3, f de x é igual a menos 14, tá? Você pode dizer, então, que f de menos 3 é igual a menos 14. Ou ainda, né, que a imagem da função, quando x é menos 3, é menos 14, certo? A imagem é o valor que a minha função me dá, né, quando eu aplico um determinado x na função. E aí, letra C, ó, f de 1/5. Novamente, ó, 5x mais 1. Então, nosso x agora é 1/5. Então, 5 vezes 1/5 mais 1. É uma fração, mas é facinho, né? Porque se eu tenho esse valor aqui e aqui, ó, 5 vezes 1, 5, dividido por 5, 1. Então, eu posso cortar, na verdade. 1 mais 1, 2. Novamente, quando x é 1/5, y é 2. Ou quando x é 1/5, f de x é igual a 2. Ou f de 1/5 é igual a 2, tá? E aqui nós temos na letra D, f de 0. 5 vezes 0 mais 1. E aí 5 vezes 0 é 0, 0 mais 1, 1. Esse último caso aqui, ele é um caso específico do valor numérico de uma função, que a gente vai chamar ele de valor inicial da função, tá? Então, em uma função afim, que tem sempre esse formato da função afim, tá? O número b igual f de 0 chama-se valor inicial da função. Por que b igual f de 0? Vamos lembrar aqui que nesse exemplo, f de x é igual a 5x mais 1. E aí, quando a gente calculou no lugar do x 0, perceba que o resultado final foi exatamente quem? Ó? Exatamente o valor do b, né? Ax mais b. Então, quando a gente calculou f de 0, deu o valor do b. Então, você, na verdade, não precisa calcular f de 0. Né? Você não precisa determinar o valor inicial a partir dessa continha. Você vai sempre lembrar a partir de hoje que o valor inicial da função, ou f de 0 de toda função, é igual ao valor do b, tá? Do coeficiente b. Uma coisinha que eu esqueci de falar é que essas letrinhas A e B, elas recebem nomes, tá certo? Eu vou voltar aqui só um pouquinho para a gente explicar. Esse A, a gente pode chamar ele de taxa de variação. É aquilo que vai estar variando, como nós vimos nos exemplos anteriores, tá? Taxa de variação. E esse B, a gente pode chamar ele de parte fixa.
é aquilo que é fixo no nosso problema. Eles ainda vão receber outros nomes, como esse A pode ser chamado de coeficiente angular e esse B de coeficiente linear. Porém, esses termozinhos, coeficiente angular e coeficiente linear, a gente só vai ver mais à frente quando a gente estiver estudando gráfico da função afim. Beleza? Então, voltando lá para o nosso problema do valor inicial, então sempre que você vê uma questão que falar calcule f de zero, né, determine o valor inicial da função, você não vai mais calcular, você vai dizer que f de zero é igual a b sempre, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nesses 3 últimos exemplos para a gente encerrar, nós temos f de x igual a menos 2x mais 3, e aí eu quero que você calcule, ó, quem é f de zero, tá? F de zero, nesse caso aqui, ó, você não precisa mais calcular, porque f de zero é sempre igual a b. Então, f de zero é 3, tá? Por que, professor? Eu ainda não entendi. Então, tá, se você não entendeu, então observa aqui, ó. F de zero é igual a menos 2 vezes 0 mais 3. Perceba que menos 2 vezes 0 é 0, mais 3, 3, tá? Então, para você evitar fazer isso aqui, basta você dizer que f de zero é sempre o valor do b na sua função, beleza? Exemplo B, ó. Quem é f de zero dessa função? F de zero é igual a 1, que é o valor do coeficiente b, tá? E no exemplo C, quem é f de zero? F de zero, nesse caso aqui, é 0, tá? Já que ele não aparece na nossa função, f de zero é igual a 0. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Isso era o que a gente viu na aula de hoje, tá certo? No próximo vídeo, a gente vai ver mais alguma coisa, dar uma avançada no nosso assunto de função afim. Espero ver vocês no próximo vídeo. Lembra de deixar o seu like nesse vídeo. Manda para um colega que está com dúvida nesse assunto. Se inscreve no canal. Então é isso. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.